Amor além do tempo. Uma história de duas almas gêmeas que se encontram em diferentes épocas através de sonhos, sempre com uma lembrança vaga de suas vidas passadas, tentando encontrar uma maneira de ficarem juntos no presente. Às vezes, acordo no meio da madrugada com a sensação de que estou vivendo duas vidas ao mesmo tempo. O sonho dessa noite foi um desses. Ele começou de forma estranha, como se eu estivesse em um lugar que já conhecia, mas que não fazia sentido dentro da minha realidade. Havia algo de familiar nas ruas de pedra que eu percorri, com casas antigas, janelas de madeira entreabertas, e um cheiro de terra molhada. Eu caminhava lentamente, sem saber para onde ia, mas com uma certeza inquietante de que estava à procura de alguém. As pessoas que passavam por mim usavam roupas de outra época, vestidos longos, casacos pesados, como se eu tivesse sido transportado para um tempo que não era o meu. Mesmo assim, eu me sentia em casa. Era como se minha alma reconhecesse aquele lugar, enquanto minha mente se esforçava para encontrar uma explicação. Foi quando eu o vi. Um homem, parado no final da rua. Seu rosto estava parcialmente oculto pela sombra de um edifício, mas de alguma forma, eu sabia que ele me esperava. Meu coração acelerou sem razão aparente, e, mesmo sem ver seus olhos claramente, senti uma conexão inexplicável. Comecei a caminhar em sua direção, como se algo mais forte que minha vontade me puxasse até ele. Cada passo parecia aumentar a intensidade do momento, como se a simples proximidade estivesse carregada de uma história antiga que eu não conseguia acessar por completo. Quando estava a poucos metros de distância, ele sorriu de uma forma que me desconcertou, como se soubesse algo que eu não sabia. Eu estava prestes a falar, mas antes que pudesse pronunciar uma palavra, tudo começou a desmoronar. O som de carruagens e vozes distantes se desfez como areia ao vento, e o cenário ao meu redor se desfez em borrões. Acordei com o coração batendo forte, sentindo o eco de uma emoção que não fazia sentido. Olhei ao redor do meu quarto, familiar, moderno, seguro, mas, de algum jeito, ainda estava imersa na sensação daquele lugar e, especialmente, na presença dele. Quem era aquele homem? Por que ele parecia tão importante? Pela manhã, a névoa dos sonhos geralmente se dissipa, mas este ficou comigo, persistente. A sensação de conhecê-lo, de já ter visto aquelas ruas, aquelas roupas, não desapareceu. Ao longo do dia, voltei àquele momento repetidamente, tentando entender o que significava. Era apenas um sonho estranho, ou havia algo mais por trás disso? Tentei ignorar, ocupar minha mente com outras coisas, mas à noite, quando fechei os olhos, me peguei desejando voltar àquele lugar. Voltar para ele. Talvez, apenas talvez, eu estivesse começando a acreditar que certas coisas, ou certas pessoas, podem existir além de um único tempo ou vida. O que mais poderia explicar a força com que aquele desconhecido invadiu meus pensamentos? E por que, de alguma forma, eu já sabia que isso era só o começo? Algo maior estava em jogo, algo que ainda não conseguia entender, mas, por alguma razão, eu estava pronta para descobrir. No segundo em que fechei os olhos, fui puxada de volta. Não exatamente para o mesmo lugar, mas para uma sensação tão familiar quanto o último sonho. Eu estava em uma sala grande, iluminada pela luz suave de velas. As paredes de pedra e o chão frio me deram a impressão de estar em uma época ainda mais antiga. De alguma forma, não me sentia deslocada, como se minha presença ali fosse tão natural quanto respirar. Mais uma vez, ele estava lá. Agora sentado à mesa, concentrado em algo, suas mãos segurando um livro pesado de capa de couro. Seu rosto parecia mais claro desta vez, mas ainda assim, havia uma névoa ao redor dos detalhes. Meu coração, como no sonho anterior, acelerou a simples visão dele. Senti aquele aperto no peito de novo, como se estivesse à beira de entender algo muito importante, mas ainda fora do meu alcance. Eu caminhei em sua direção, sem dizer nada. O silêncio naquela sala era tão profundo que até meus passos pareciam um sussurro. Mas quando cheguei perto, ele finalmente levantou a cabeça e olhou para mim. Desta vez, nossos olhos se encontraram, e eu senti uma espécie de reconhecimento, não da minha parte, mas dele. Como se ele já me conhecesse, como se eu estivesse repetindo uma cena que já havíamos vivido inúmeras vezes antes. Ele sorriu, aquele sorriso enigmático de antes, e fez um gesto para que eu me sentasse. Eu obedeci sem hesitar, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Assim que me sentei,
Percebi algo em suas feições, ele não parecia surpreso. Na verdade, parecia esperar por mim, como se soubesse que eu apareceria, que sempre apareci. Isso me deixou desconcertada, mas também me fez questionar: será que, em algum nível, eu também esperava por ele? Você voltou, ele disse com a voz calma, quase suave, mas havia uma carga em suas palavras, como se carregassem o peso de muitas vidas. Eu sabia que voltaria. Aquelas palavras ecoaram em mim. Voltar? Mas eu nunca estive ali antes, pelo menos não que eu soubesse. Ou será que tinha? Era impossível não sentir que algo muito além da minha compreensão estava acontecendo. Quem era ele? Por que essa sensação de reencontro, de retorno? Eu te conheço, perguntei, com um misto de curiosidade e ansiedade. Minhas palavras saíram como um sussurro, mas carregavam a urgência de anos, talvez séculos, de perguntas não respondidas. Ele apenas inclinou a cabeça, analisando minha expressão, como se estivesse procurando por algo dentro de mim, algo que eu mesma não conseguia ver. Conhecer. É uma palavra complicada, não acha? Talvez nos conheçamos há muito mais tempo do que você imagina. Essa resposta me atingiu como um relâmpago. O que ele estava dizendo? Que tipo de jogo mental era esse? Eu deveria ter ficado assustada, confusa, mas em vez disso, uma estranha paz me envolveu. Algo no fundo de mim sabia que ele estava certo. Nós já nos conhecíamos. De onde? Quando? Eu não fazia ideia, mas a verdade parecia dançar na borda da minha consciência, esperando para ser revelada. O sonho começou a desvanecer antes que eu pudesse perguntar mais. As velas foram se apagando uma a uma, e a sala de pedra se dissolveu em sombras. Tentei segurar aquele momento, aquela conversa, mas foi como tentar agarrar água com as mãos. Antes que eu percebesse, estava de volta no meu quarto, com o coração acelerado e a mente girando em círculos. Ao acordar, algo dentro de mim mudou. Não era mais só curiosidade ou fascínio. Agora, era uma necessidade. Precisava entender o que estava acontecendo, descobrir quem ele era, e por que esses encontros nos sonhos se repetiam com tanta intensidade. Durante o café da manhã, as memórias dos sonhos se misturavam com a realidade. Tudo o que eu sabia era que ele estava tentando me dizer algo, algo importante, e eu precisava descobrir o que era. Mas como? Como encontrar alguém que só existia em meus sonhos? Como seguir pistas de vidas que talvez eu nem tivesse vivido? Ainda assim, enquanto me preparava para o dia, uma certeza me invadiu: esses sonhos não eram coincidência. Eu estava conectada a ele, a esse lugar, a esses momentos. E, de alguma forma, eu iria encontrar a resposta. O que eu não sabia ainda era até onde essa jornada iria me levar, e quantas vidas ela realmente atravessava. Os dias passaram devagar, mas minha mente estava em ebulição. A cada momento de silêncio, o rosto dele reaparecia como um fantasma nas bordas dos meus pensamentos. Desde o último sonho, uma parte de mim estava inquieta, como se algo precisasse ser resolvido. E eu sabia que, de alguma forma, tudo estava conectado. O problema era entender como. Naquela tarde, estava com meu computador aberto, fingindo trabalhar, mas minha atenção vagava. O mundo real parecia ter perdido um pouco de cor desde que comecei a mergulhar nesses sonhos. Senti uma necessidade irresistível de buscar respostas. Precisava encontrar algo, qualquer coisa, que explicasse esses encontros nos sonhos, ou melhor, esses reencontros. Decidi fazer uma busca rápida, mesmo sabendo que seria ridículo procurar por algo assim. Sonhos recorrentes com a mesma pessoa foi a primeira frase que digitei. Claro, a maioria dos resultados eram de sites que falavam sobre o subconsciente, ou como nossos sonhos refletem nossos desejos mais profundos. Nada disso parecia se aplicar ao que eu estava vivendo. Era muito mais do que só reflexo de um desejo ou algo que minha mente estivesse processando. Havia uma conexão genuína, e eu sentia isso com uma certeza incômoda. Estava prestes a desistir quando, entre os resultados, apareceu um artigo sobre almas gêmeas e sonhos interdimensionais. Parecia uma dessas teorias esotéricas sem fundamento, mas algo me chamou a atenção. Talvez eu estivesse ficando desesperada por respostas, mas cliquei no link de qualquer maneira. O texto falava sobre pessoas que, supostamente,
teriam uma ligação tão profunda que poderiam se encontrar em sonhos, independentemente do tempo ou do espaço. Era como se suas almas estivessem conectadas em um nível além da compreensão física. Ao ler aquilo, senti uma leveza estranha no peito. Claro, parecia exagerado, mas algo ressoava em mim. O que se passou em meus sonhos não era simplesmente coincidência ou imaginação. Era algo maior, algo que transcendia a lógica. Quanto mais lia, mais a teoria começava a fazer sentido, por mais absurda que parecesse. O artigo dizia que, muitas vezes, essas almas gêmeas se encontram através de vidas e realidades diferentes, tentando sempre se unir, mas que raramente conseguem lembrar completamente de suas vidas passadas. As memórias vêm em fragmentos, dizia o texto. A sensação de conhecer alguém, mesmo que você nunca o tenha visto antes, é o primeiro sinal. Meu coração acelerou. Era exatamente isso que eu sentia. Aquela sensação de familiaridade, de saber quem ele era sem realmente lembrar de onde. Uma linha no artigo me deixou paralisada. Se esses encontros nos sonhos persistem, é porque há algo a ser resolvido nesta vida. Um reencontro inacabado. Fechei o computador, perturbada. Havia algo no fundo do meu ser que sabia que aquilo era mais do que uma simples coincidência. Cada pedaço da teoria se encaixava de uma maneira assustadora. Será que ele era alguém com quem eu já havia cruzado em outra vida? E, se fosse, por que agora? O que nos impedia de nos lembrar plenamente? Naquela noite, antes de dormir, meus pensamentos estavam uma bagunça. Uma parte de mim queria descartar tudo aquilo como loucura, mas outra parte, talvez a maior, queria acreditar. Precisava acreditar que havia algo a mais, algo cósmico, que me conectava àquele homem misterioso. Assim que fechei os olhos, senti a familiaridade daquele lugar me envolver de novo. Não havia neblina dessa vez. Estava de volta à mesma sala de pedra, mas agora havia mais detalhes. Pude ver as tapeçarias antigas nas paredes, e o som distante de música clássica parecia ecoar de algum lugar. Lá estava ele, sentado à mesa, me esperando como sempre. Você está começando a entender, não está? Ele disse assim que nossos olhos se encontraram. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. A serenidade em sua voz me deixou ainda mais nervosa, como se ele soubesse exatamente o que eu estava passando. Eu queria responder, perguntar por que isso estava acontecendo, mas minha boca não se movia. Ele se levantou da mesa e veio até mim, parando a poucos centímetros de distância. Meu corpo inteiro parecia vibrar com a proximidade dele. O mundo ao redor ficou em silêncio. Temos estado juntos por tanto tempo, ele murmurou, como se estivesse confessando um segredo. Mas algo sempre nos afasta. Quem é você? Perguntei finalmente, minha voz saindo baixa e hesitante. Ele olhou para mim com uma tristeza que me desarmou, como se a resposta fosse muito mais complexa do que eu jamais poderia entender. A questão não é quem eu sou, mas o que fomos, e o que podemos ser. Antes que eu pudesse perguntar mais, o sonho começou a se desfazer novamente, como areia escapando pelos meus dedos. Meu coração disparado, com a certeza de que ele sabia mais do que estava me contando. Agora, mais do que nunca, eu precisava descobrir a verdade. Não só sobre ele, mas sobre mim mesma. O que havia por trás desses encontros? E por que, mesmo sem saber as respostas, eu já sentia que estávamos mais próximos do que nunca de algo que transcende o tempo e o espaço.